Olá, tudo bem? Boas-vindas a mais um Prosa Acadêmica. Voltamos para o estúdio, mas ainda guardando todos os protocolos de segurança, para receber uma convidada muito especial, brasiliense, radicada em São Paulo, mas que está na cidade para fazer o lançamento do seu livro. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse Prosa. Estamos recebendo a Maíra Cota, que escreveu juntamente com a consultora de moda, Thaís Farage, o livro Mulher, Roupa e Trabalho: Como se veste a desigualdade de gênero. Maíra, seja muito bem-vinda ao Prosa Acadêmica. O professor Gabriel também, que está aqui, nosso debatedor. Boas-vindas ao Prosa Acadêmica. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, Maíra, eu queria começar conversando para que você contasse um pouco sobre como é que surgiu a ideia desse livro. Você fez em parceria com a Thaís, que é uma consultora de moda, mas você é advogada. E aí eu queria que você contasse, inclusive, se partiu um pouco da sua própria experiência como advogada. A advocacia é um direito, uma área um pouco conservadora no sentido do dress code, né? E a ideia de surgir, de escrever esse livro, veio também dessa experiência. Conta pra gente como é que surgiu esse livro. A ideia de escrever o livro veio muito da Thaís. A Thaís sempre trabalhou com esse tema. A Thaís tinha um workshop de estilo no trabalho, no qual, nesse workshop, as mulheres chegavam com muitas angústias, muitas dúvidas sobre a maneira delas se vestirem. E procuravam respostas para perguntas que pareciam não ter uma solução. Do tipo, mulheres mais novas queriam parecer mais velhas para poderem ser levadas mais a sério. As mulheres mais velhas queriam parecer mais novas porque achavam que estavam sendo lidas como antiquadas no ambiente de trabalho. Então, o que ficava muito evidente a partir desses workshops é que o problema não estava na roupa, o problema estava em ser mulher no mundo do trabalho. E entendendo isso, a Thaís me fez esse convite para pensar junto com ela as raízes políticas, históricas, ideológicas dessa nossa permanente inadequação ao mundo do trabalho. Obviamente é um tema que eu acho que você concorda comigo, Juliana, que todas as mulheres, quando leem, na hora se identificam. Com Todas certeza. nós passamos por situações de estarmos na frente do espelho, tentando achar uma roupa adequada, e nunca é sobre a roupa, é sobre, nossa, não quero que aquele meu colega inadequado fique me assediando, quero parecer que sou séria. Nada tem a ver com, nossa, eu gostei dessa roupa, acho que eu tô bonita, acho que eu tô bem. É sempre sobre como nós vamos ser lidas, como nós vamos poder trabalhar sendo julgadas apenas pelo nosso trabalho, não por outras questões que permeiam ali a nossa ocupação daquele espaço. E, evidentemente, tive essa identificação pessoal na hora do tema, e também é um tema que eu pesquiso academicamente. Eu sou advogada, faço doutorado em ciência política e sempre me interessei por essas divisões artificiais baseadas em gênero entre público e privado, trabalho produtivo, trabalho reprodutivo, e juntou esse interesse na construção do mundo do trabalho a partir de uma perspectiva de gênero e o tema das roupas, costurando todos esses temas juntos. Porque não é um livro sobre moda, dica de estilo e como se vestir no ambiente de trabalho. Vocês utilizam a roupa como uma linguagem, como elemento cultural para evidenciar, né, criar evidências e demonstrações de que nós vivemos numa sociedade que tem ainda muitas disparidades de gênero. Inclusive vocês falam sobre raça, sobre outras questões também, né? Então a roupa para vocês é uma evidência. É uma evidência, né? Ela concretiza o nosso não pertencimento ao mundo do trabalho, mas também, e isso eu aprendi muito com a Thaís na escrita do livro, a roupa, ela é um instrumento de transformação. Ela é uma linguagem viva, né? E a gente consegue também construir caminhos a partir de pensar sobre a roupa para que a gente não só evidencie essas estruturas que nos oprimem, mas que também a gente consiga desestabilizá-las de alguma forma. Então a roupa é uma linguagem viva que vai tanto evidenciar as estruturas de opressão, quanto possivelmente a gente se apropriando dessa linguagem, a gente se apropriando desse instrumento, consegue desestabilizar também essas estruturas por caminhos a serem construídos. Eu não sei se é uma coincidência, suponho que você vai falar sobre isso também no livro, mas quando a gente começa a observar que há diferenças, né, no traje masculino e feminino, ali na Idade Média, porque até então, a gente até vê isso nos filmes, nos livros, de que na Idade Clássica, todo mundo vestia um turbante, um vestido, uma túnica que era muito parecida, né?
E aí, na Idade Média, começa a haver uma diferenciação entre roupas de homens e de mulheres, e as roupas dos homens foram pensadas para facilitar o movimento, a andar a cavalo, né, enquanto que as roupas das mulheres dificultavam até a fala, porque eram muito apertadas. Tem aquela grande cena, né, icônica cena do E o Vento Levou, dela, do espartilho, né? E aí, coincidentemente, também foi um momento em que a sociedade começou a se organizar dentro dessa relação de trabalho que a gente entende hoje. Foi uma coincidência, as roupas realmente foram pensadas para facilitar o trabalho do homem, enquanto que para dificultar e para deixar a mulher no universo mais privado. Não é por acaso que o livro, o primeiro capítulo inteiro dele, é basicamente a modernidade. A gente se concentra muito nos séculos 17, 18 e 19, para mostrar como que a formação capitalista, que é a que estrutura o mundo do trabalho hoje, né, as características, obviamente o mundo hoje é muito diferente do mundo do século 17, mas as características, as principais características que moldam o nosso mundo do trabalho têm raízes profundas nesse período de transição para o capitalismo. Então é um momento em que a burguesia se estabelece como classe dominante na política, né, desloca a aristocracia. E aí o valor do trabalho, do homem que trabalha, que ocupa o espaço público, que participa da política, que é um agente do mercado, ele precisa ser ágil, ele precisa se locomover. Então é aí que a gente tem os ternos, aí a diferenciação entre roupas de homem e roupas de mulher é mais marcada. Claro, nas elites, né? A burguesia passa a ser uma elite política e social. Então, o homem, enquanto homem, ganha uma roupa que permite a ele ocupar livremente o mundo, o espaço público, e o mundo do trabalho faz parte disso, as mulheres burguesas, né, da elite, vão se resignando dentro do lar e passam a ser, inclusive, o objeto, parte do patrimônio econômico daquele homem burguês. Então, as mulheres ficam mais enfeitadas, a roupa é mais... elas não precisam trabalhar, elas não precisam... de novo, né, as mulheres ricas da burguesia. Ali na classe trabalhadora, no proletariado, essa diferenciação não vai acontecer. Mas o status, né, social, político, passa a ser da mulher enfeite. A mulher parte do patrimônio do homem. Então, quanto mais enfeitado, quanto mais demonstrando que ela não precisa trabalhar, que ali não é um valor estabelecido, que é o homem que sustenta a casa, o homem provedor, mais essa diferenciação pela roupa vai acontecendo. E o interessante é que, inclusive, a Thaís fala de forma muito interessante sobre isso, é que nessas primeiras vestimentas, as roupas das mulheres não tinham bolsos, né? Porque o bolso era uma parte funcional da roupa e que, como a mulher não saía e que não precisava carregar nada, então a roupa dela não tinha bolso, só as roupas masculinas. Zíper, né? Zíper é algo que demorou muito tempo para ser incorporado à vestimenta feminina. E foi pensado, a braguilha, foi pensada nessa época do terno, justamente para facilitar, para não precisar nem abaixar as calças no momento de precisar ir ao banheiro. Até hoje a gente tem dificuldade de ir ao banheiro com as roupas que a gente usa, Sim, né? Tem roupas muito difíceis. Os homens têm sempre essa facilidade. Gabriel, você tá chocado? Ainda mais, né? Já me choquei com a leitura do livro e agora ainda mais. Que bom, é pra isso. Exato. Vocês falam muito no livro sobre a roupa do trabalho, né? E você, como consultora, né, de compliance e tá iniciando agora a Veredas, né, que ajuda as empresas a entender melhor essas questões de gênero. E aí, quando as organizações criam códigos de vestimenta, dress code, até onde a empresa pode ir na definição de que roupa é adequada e de que roupa vai ser utilizada naquele ambiente de trabalho? O que é que a empresa pode fazer nesse sentido? Até onde ela pode fazer? Eu acho que tem duas respostas para essa sua pergunta. Tem a resposta do direito, e apesar de eu ser advogado, eu sempre acho que as respostas jurídicas são as mais chatas, porque são simplórias, né? Então, juridicamente, até onde as empresas podem ir, inclusive reconhecido já pelo TST, permitir as regras de conduta só podem ir até o momento que elas não são discriminatórias. Então, a empresa pode ter um dress code, mas se esse dress code diferencia gênero, diferencia raça, não pode. É discriminatório, é discriminação estética, inclusive, que é a expressão que o TST usa.
Então, essa é a resposta jurídica. Agora, a gente tem uma resposta política que é muito mais interessante. É sobre criar ambientes de trabalho sadios, dignos e justos para todo mundo que ocupa aquele espaço. Então, são ambientes de trabalho que respeitem ali a autonomia da mulher para conseguir se vestir sem precisar pensar se ela vai sofrer assédio, se ela vai ser levada menos a sério pela roupa que ela está usando. Então, isso é construção de cultura corporativa, institucional, e acho que uma questão institucional não é só do mundo privado, de todas as instituições, pensar na construção de ambientes de trabalho sadios que vão se refletir ali na roupa que as mulheres usam. Gabriel, você é doutor, né, em Direito e trabalha muito dentro da área de relações internacionais e dos direitos humanos. Eu queria saber onde é que a gente pode situar, né, o que seria o direito de cada um de se expressar, inclusive de ter essa identidade cultural respeitada e a partir de onde a gente também começa a relativizar questões. Por exemplo, a gente está discutindo amplamente a questão da burca por conta da questão do Afeganistão, né? E as mulheres afegãs falam que é uma submissão à sua expressão religiosa, não ao homem. Mas a gente percebe também que isso foi imposto pelo modus operandi naquela situação. Como é que a gente pode situar isso dentro dos direitos humanos? Até onde é respeitado a individualidade, a questão cultural, e onde é que começa a intervir no direito de ir e vir dos indivíduos? Certo. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar para entrar nessa discussão é justamente a questão da burca em si, enquanto elemento de profecia de uma fé, e a questão de todo um regime de segregação que aí vem a partir de outras estruturas políticas que vão colocar a mulher, no caso específico do Afeganistão, em uma situação de desvantagem, uma questão clara de violação de direitos humanos. Então isso é necessário diferenciar, porque quando a gente pensa nessa questão da burca como ainda um instrumento de profetizar uma fé, de fazer parte, de pertencimento, ela também é um instrumento da construção da subjetividade dessas mulheres. A gente pode até não concordar, ou a gente pode até ter questionamentos sobre como essa subjetividade, ou sobre quais as bases dessa subjetividade está se construindo. Como você colocou, né? A estrutura ela foi montada a partir dessa diferenciação de gênero. Mas ainda assim faz parte dessa construção dessa identidade. E aí, por outro lado, também, se a gente faz um banimento completo, como alguns estados europeus estão tentando, né, proibir a utilização de burcas e outros acessórios que dificultariam essa identificação das mulheres, por conta, né, de tampar o rosto, a gente acabaria também violando direitos humanos dessas mulheres. Então, como a Maíra trouxe, é uma questão de linguagem, e a mensagem que ela está passando a partir da utilização desses instrumentos está relacionado à sua identificação enquanto pertencente àquela religião. Então a gente também não pode proibir e a gente precisa segregar, porque a questão da burca não está relacionada ao fato das mulheres não poderem, por exemplo, acessar o mercado de trabalho no Afeganistão, ou acessar as universidades ou o ensino formal. Então acho que essa é a necessidade para... Sabe que eu tenho que eu sempre me lembro, já faz muito tempo isso, eu presenciei um diálogo que para mim era muito jovem, devia ter uns 18, 19 anos, e pela primeira vez eu estava vendo uma mulher de burca, conversando com ela, uma amiga de uma amiga. E essa minha amiga perguntou para ela, nossa, mas você não acha, né, com toda a presunção ocidental, né, de se tornar sem noção na hora de fazer essa avaliação e de puxar assunto com as pessoas, ela perguntou para ela, nossa, mas você não acha a burca muito opressora? Você não se sente muito oprimido usando a burca? E ela muito tranquilamente respondeu, não, é muito parecido com os padrões estéticos de beleza que vocês têm no Ocidente. Acho que é bem assim, simétrico o nível de opressão. E aí as duas assim caladas, né? Entendemos. Então, acho que é uma questão realmente da gente deixar mais complexo, né, o debate. Não dá para... E aí tem algo que, sempre que me perguntam, sempre vem a pergunta, né, quando a gente trabalha com compliance, com assédio, em ambiente de trabalho, mas o que eu, como homem, o que eu posso falar? Não posso mais elogiar? Fala, olha, tem um exercício muito simples para a gente pensar isso. Atenção ao exercício. Atenção ao exercício, olha a dica, essa gente, parte. é muito fácil.
Pensa assim, você falaria isso para um colega homem? Se a resposta for não, provavelmente está inadequado aquele comentário, não faça. É muito simples, é bem facinho. E eu acho que a gente pode fazer algo semelhante com a questão de julgar as práticas de outras religiões que não são as que a gente cresceu. Seria razoável a gente proibir usar um crucifixo no peito, usar alguma demonstração de fé que as pessoas têm? Acho que seria impensável a gente ter esse tipo de censura à manifestação religiosa. Por que a gente tem esses debates sobre a burca? É claro que quando vem a questão, o debate sobre criar hierarquias sociais a partir disso, o debate muda. Mas se a gente está criando regras, como na França, por exemplo, que vai proibir as mulheres muçulmanas de irem à praia porque não podem usar a vestimenta adequada à religião delas para aquele espaço, a gente está, de novo, por meio da religião, segregando as pessoas. Então, eu acho que esse parâmetro realmente é muito, muito importante de ser considerado. E no final das contas a gente pode pensar, poxa, é um absurdo as mulheres não poderem estudar no Afeganistão, mas talvez uma mulher que esteja na França e que seja muçulmana também não vai poder frequentar uma universidade porque ela não pode utilizar em espaços públicos a burca, o véu, né, a partir daquela sua compreensão de fé. E é interessante também porque o véu, ele não é exclusivo da religião muçulmana, né? Na verdade, a gente tem, por exemplo, congregações cristãs que as mulheres utilizam véu, ou até congregações cristãs que o homem tem uma vestimenta própria também, e isso não entra no debate também de necessidade de regulamentação política. É interessante essas questões todas, porque toca também no nosso cotidiano, né? Falando sobre o direito de cada um escolher aquilo que quer vestir, e a gente sabe que nós ainda vivemos numa sociedade que justifica muito o assédio, o estupro, em função de uma vestimenta que sugeria que a mulher estava buscando, ou que estava interagindo aqui. Também não é uma forma de impedir o direito de ir e vir, né? Se a pessoa tem que escolher uma roupa para não ser assediada no trabalho, na rua, onde quer que seja? Com certeza. Não só isso, como a roupa não importa. Ela vai ser assediada, vai estar submetida à violência, não importa a roupa que utilize. Inclusive, só um parêntese, não sei se vocês viram uma exposição que mostra sobre as roupas que as mulheres que foram estupradas estavam usando, e tem inclusive mulheres com burca. Exato. Tem freira, né? Sim. Tem realmente a vestimenta não tem a ver. Por quê? E a gente fala muito disso no livro. A gente tem que separar o debate sobre violência de gênero e violência sexual do debate da sexualidade. A violência sexual, o estupro, o assédio, não tem nada a ver com desejo sexual, não tem nada a ver com sexualidade. Um homem não comete uma violência sexual porque deseja muito aquele corpo, deseja muito aquela mulher. Ele o faz é uma questão de poder, é uma questão de submeter aquela mulher a uma violência, exercer o poder por meio da submissão à violência. É sobre isso que a gente está falando quando está falando de violência. Então a gente precisa separar esses debates. Então não é a roupa que vai fazer um homem assediar, fazer um homem cometer um estupro. É essas estruturas que, por meio da violência sexual, impõem o poder masculino às mulheres. É uma questão muito importante, inclusive você também fala muito sobre isso no livro, que não é uma questão, quando acontece um episódio de assédio no ambiente de trabalho, não é uma questão entre duas pessoas, né? Que é uma questão corporativa. As empresas estão preparadas para esse diálogo? Não. Próxima pergunta. Não estão. Eu acho que avançamos no sentido de que hoje, se eu fosse começar essa empresa há 10 anos, né, de compliance, de enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho, eu precisaria ainda convencer as empresas de que isso é um tema importante. Acho que hoje a gente já avançou muito dentro das instituições, dentro das empresas, para elas entenderem que o tema é importante. Seja porque realmente acreditam, seja se pode ser por um simples cinismo corporativo de não querer estar no centro de um escândalo. Mas, de uma forma ou de outra, todas as instituições entendem que é importante fazer um enfrentamento ao assédio. Ok, não estão sabendo fazer. Acho que a gente ainda lida muito com esse tema como, primeiro, de uma forma muito superficial, do tipo, quero me desresponsabilizar, então eu vou fazer uma apresentação para os meus funcionários, dar um check, olha, treinei eles sobre assédio e agora está tudo bem. Tem um dado muito interessante que nos Estados Unidos,
desde 1975 as empresas estão pensando em formas de enfrentar o assédio. No meio da década de 90, já 3/4 das empresas nos Estados Unidos tinham canais de denúncia, tinham treinamentos, tinham códigos de conduta, então já há muito tempo, né? Aí quase 30 anos as empresas têm já têm essas estruturas montadas dentro. Agora, quando a gente vê os dados das mulheres assediadas nos Estados Unidos, é muito parecido com os números daqui. É mais ou menos 40% das mulheres, hoje em dia, ainda sofrem com assédio sexual no trabalho. A gente viu o Me Too, né, que veio como revelou isso. E, então, hoje a gente está no momento de entender por que o que foi feito lá não funcionou, né? Não funcionou para, de fato, criar um mundo do trabalho em que as mulheres não são assediadas. E aí são várias questões. Uma delas é isso, de não se... lá o enfoque foi muito individualista, né? Muito tratar o assédio como um problema entre duas pessoas e não se investir em construção de cultura institucional, criação de ambientes de trabalho de uma forma mais estruturalmente seguros, e também essa adoção de medidas meramente protocolares, no sentido, olha, tem um canal de denúncia aí, se você for assediada, denuncia e vê o que acontece. Então, isso é muito... tomar medidas meramente protocolares, não se preparar para, de fato, resolver o problema, botar a mão na massa, fazer conciliação de conflitos, investir na construção mais estrutural de ambientes seguros, não vai adiantar, não, vai ser estético, né? E acho que a gente agora tem que se preocupar em sermos efetivos nesse enfrentamento mesmo. Aí, digamos que a gente tenha vencido o primeiro step, que é a pessoa foi assediada no ambiente de trabalho, ela fez a denúncia, e aí a gente vai para o segundo step, que é a esfera jurídica. Aí eu pergunto para você, Gabriel, o judiciário está preparado para debater essas questões, para julgar essas questões? Não, próxima pergunta. A gente está muito nervoso, gente. Rindo para famoso rir para chorar, exato. Eu acho que o que a Mayra muito bem trouxe em relação à empresa, acho que também se aplica à compreensão do judiciário, que ainda é muito protocolar, ainda é muito... E também ainda muito estruturalmente funciona a partir da noção do patriarcado, né? Ele é construído, é uma instituição dessa sociedade que é patriarcal e que também vai ter muita dificuldade de compreensão desse fenômeno a partir dessa nova ótica que se apresenta, né? Que não, digamos, não é tão nova assim, né? Mas dessa nova leitura que é necessária. Então a gente precisa, de fato, continuar com esse debate também para criar e levar para essa instituição que, né, pode se abrir para esse debate, essa compreensão e instrumentalizar, de fato, a instituição para poder lidar melhor com essa situação. Eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas dentro do judiciário, promotores, juízes, comprometidas, defensoras públicas, advogados, comprometidas com a pauta, avançando, tem essa resolução do CNJ do ano passado de enfrentamento ao assédio. Então a gente vê as mudanças ali sendo gestadas. Mas institucionalmente, concordo com o Gabriel, que ainda temos muito a avançar. É porque é sempre importante a gente pensar que o judiciário ele é uma instituição da sociedade, ele é o reflexo dessa sociedade, né? Então ele não está ali pairando, né, orbitando a Terra e com essa capacidade, exatamente. E aí, assim, como a gente vê na sociedade essa luta também vai chegar nesse espaço, essas pessoas felizmente também vão chegar e de fato a gente vê esse avanço. Mas é uma construção que compete a todos nós, né? Porque quando a gente pensa nas estruturas, a gente vê realmente que é uma maioria masculina, né? A gente vê a estrutura da constituição do judiciário, do ambiente político, falta representatividade feminina. Então, talvez essa representatividade, e quando as mulheres entram nesse ambiente, elas vestem essa carapaça, né? De usar essa roupa que parece que faz com que você consiga pertencer aquele grupo, né? Eu me vejo muito nessa história, eu acho que é uma recomendação muito interessante para as mulheres, porque elas vão se identificar com muitas coisas no livro. E na minha trajetória como consultora, né, eu entrei no segmento, eu tinha 28, 27 anos, e eu era muito jovem para o que se espera de um consultor, né? A imagem que as pessoas têm, né, de que é um homem mais maduro, de cabelos brancos. E olhando para a minha trajetória, eu observo que eu realmente
entrei no avatar para poder pertencer àquele grupo. E aí você acaba, depois de um tempo, não se reconhecendo mais, né? Então, a roupa tem esse papel, né? No livro, nos estudos, vocês conseguem enxergar isso, essa questão da expressão da identidade e da individualidade? Muito. Tem um box no livro que eu amo, que é do Hegel, Epistemologia e as Roupas, né? Que o Hegel tem essa análise, e isso justamente para quem acha que o tema é menos importante, que a gente tem muito essa visão, né, de que roupa é um tema menos importante, que não vai, que é coisa de mulher, né, é muito feminizado. Então, Hegel tem nas lições estéticas deles, nos debates estéticos, tem essa reflexão sobre a roupa. A roupa constrói a nossa subjetividade. A roupa, ela media a nossa interação com o mundo. Então, ele faz essa comparação entre as roupas na antiguidade clássica, as túnicas, né, que era um pedaço de tecido que joga-se no corpo e aquela roupa vai ter o molde do corpo. Então, você está muito mais construindo a sua subjetividade por uma interação com o seu contexto. A modernidade vem com a roupa da realeza ali, que o vestido da rainha fica em pé sozinho. O vestido da rainha já tem a forma pronta e o corpo que se encaixa aquela forma pronta. Isso é uma alegoria da construção da nossa subjetividade. Nós, como indivíduos, temos ali já um molde que a gente precisa preencher para cumprir esse papel. E a roupa, a delimitação da roupa, a imposição da roupa, ela também limita a construção da nossa subjetividade. E isso não é algo no sentido de a gente tem que ser livre para vestir o que a gente quiser, porque a gente tem que ser livre para vestir o que a gente quiser. Não é uma simples demanda individualista num contexto liberal. A ideia poder vestir o que quiser demonstra que a construção da nossa subjetividade está muito mais em diálogo com o nosso contexto social e que a gente está muito mais pertencente ao coletivo nesse sentido. Então, é até o oposto, assim, não é algo para nos deixar mais independentes enquanto indivíduos, é algo para nos aterrissar mais na nossa coletividade, que vai entrando em diálogo para desestabilizar essas estruturas que já impõem a forma como a gente deve ser. Né? Se a gente tem um mundo do trabalho que traz um dress code, que traz uma roupa que a gente precisa ali, como você falou, o avatar, eu acho excelente essa expressão, porque o avatar não é um sujeito, né? Não é um indivíduo. O avatar, ele é uma carcaça de indivíduo ali, né? É só alguém que está funcionando como se espera ali na sociedade para que as coisas permaneçam as mesmas. Quando a gente consegue construir a nossa subjetividade de uma forma mais autêntica, de uma forma que o nosso processo de emancipação política passe também pela nossa construção da individualidade, pela roupa a gente consegue iniciar esse processo. Isso que eu acho muito interessante. Não é mais algo que um papel que a gente vai cumprir socialmente para só fazer as engrenagens funcionarem. A gente vai se formar como indivíduo na medida em que aquela sociedade vá também sendo formada por nós. Porque a roupa é uma linguagem, né? A gente vê que a roupa, como vocês colocam também ao longo de todo o livro, de que a roupa ela vai mudando a partir das mudanças da própria sociedade, né? Ela vai incorporando esses momentos culturais. E a roupa é uma linguagem, e o interessante é que a gente dá muito valor a determinados elementos, como a gente não, né? Mas a TV para mostrar o jogo de futebol no horário nobre, num determinado dia da semana, mas não dá tanta importância à moda, porque ninguém fala que futebol é um assunto universal, moda é um assunto feminino. Mas nem todo mundo joga futebol, mas todo mundo se veste. Então isso é uma representação importante de que a gente precisa entender essa linguagem para garantir fluência nela também, né? É um exercício de cidadania, mas um exercício também de autoconhecimento? Exatamente. A gente tem que entender que a construção da sociedade, a sociedade ela é construída por indivíduos. Então a gente se constrói como indivíduo conforme a gente constrói a sociedade. A sociedade vai sendo moldada também pela nossa construção. É esse diálogo que é importante. As roupas estão na mediação disso. Eu me lembro também bastante, não sei se vocês já viram o filme da Coco Chanel, Coco antes de Chanel, né? Que fala sobre o momento onde ela se reconheceu como estilista e o momento da aproximação dela com as vestes masculinas, né? E ela olhava para as roupas das mulheres e dizia, nossa, isso é muito incômodo, isso é muito alegórico e eu quero roupas que me deem a liberdade. E que coincidentemente, não é coincidência, né?
as roupas que davam mais liberdade a ela eram as roupas masculinas, né? Então, o mercado de trabalho foi construído em cima dessa ótica, o avatar que foi construído como alguém que é sério e alguém que deve ser levado em consideração, coincidentemente está no universo masculino. É isso que é. Outra questão, até a gente estava conversando em outro momento, de um outro livro que também fala sobre essa construção do patriarcado. Não sei se vocês, como advogados, já conheciam essa origem, mas o termo testemunha, né, vem de testículo, do termo testes, de testículo, que é a palavra de quem tinha poder, né? Então, isso é muito representativo. A gente usa a palavra, mas não conhece a origem, né? Então, quando a gente se aproxima para entender esses códigos de vestimenta, como eles foram construídos, a gente também consegue se encaixar, né? Para vocês é assim também? Para vocês isso faz muito sentido? Vocês conseguiram mais fluência no vestir, se aproximando mais dessas discussões? Ah, com certeza. Eu acho que a gente estava até falando, né? Nunca mais vou botar um terninho, um blazer. Exato. Mas não é sobre não usar mais blazer, né? Não é sobre isso, mas fazer a reflexão, né? Não é sobre o que pode e o que não pode usar. Você falou muito bem, o livro não traz regras de se vestir. O livro traz reflexões que a gente julga necessárias para esse exercício do vestir. Então, com certeza, muda muito a nossa forma de se relacionar com as roupas. Gabriel, mexeu com você? Bastante. Você está chocado aí. A questão do terno, eu não sei como é que eu vou poder advogar agora sem o terno. E acho que gravata. E a gravata. Exato, quando eu descobri que a gravata é o ápice da minha construção do indivíduo enquanto advogado. Mas isso é interessante porque, ao mesmo tempo, é libertador, porque é justamente essa possibilidade de, olha, se eu de fato puder me apresentar a partir de uma outra, né, comunicando a partir da minha roupa uma outra expressão, talvez eu consiga me definir melhor, inclusive na minha trajetória profissional, né? Então, quais foram as minhas experiências, por onde eu passei, o que eu priorizo, o que eu não priorizo. E acho que isso, para o meu empregador, talvez fosse uma informação mais importante do que efetivamente eu vestir o avatar e dizer, olha, confia, mesmo sem nenhuma indicação, né? Assim, eu estou aqui padronizado, porque o padrão eu sei seguir. Então, acho que isso é bastante interessante. É libertador e, ao mesmo tempo, um pouco incômodo, porque eu vou ter que pensar em coisas que eu não tinha, né? Era só a cor da gravata. A questão do blazer, como eu disse, né, foi uma construção simbólica dentro do avatar do consultor, e eu passei a usar muito blazer, mas quando me veio essa verdade sobre o blazer, né, e que dá para a gente essa sensação de poder, e qual é a origem dessa sensação, eu disse, meu Deus, e agora? Eu gosto tanto de blazer, que eu vou tocar fogo em todos eles? Mas eu consegui entender que, a partir desse momento, o blazer me usava. E quando eu tive essa informação, eu passei a usar o blazer. Então, é a forma realmente como você vai se relacionar com essas peças, como você, inclusive, vai construir suas outras composições e como você se sente dentro daquela peça de roupa. E aí tem a conexão com a sua individualidade, com a sua pessoalidade e como você quer ser respeitado enquanto pessoa. E aí acho que tem tudo a ver com a questão da burca, né? Dentro do seu grupo social. Então, eu recomendo muito a leitura do livro, é um livro muito libertador para todos, todas e todes. Então, a gente está chegando no final do Prosa, mas eu vou aproveitar aqui o momento para dizer, olha, está chegando o final de ano, o momento que a gente está procurando presente, e eu acho que vocês podem se presentear em primeira instância, mas podem também presentear outras pessoas com o livro da Maíra, porque eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma nova relação com as roupas e essas relações que respeitem mais quem nós somos, independente dos nossos gêneros. Maíra, agradeço muito a sua disposição, abro o espaço aí para que você deixe mais alguma dica, mais alguma palavra, e quem quiser se conectar e continuar acompanhando, você está fazendo uma leitura do livro no seu Instagram, né? Conta aí para a gente e deixa aí o canal para todo mundo te encontrar. Exatamente. O livro, a gente inicia o livro falando disso, o livro é um início de conversa. Então, agora a gente quer muito conversar sobre o livro com as pessoas que leem. Agradeço muito, Juliana, esse espaço, Gabriel, porque é justamente isso que a gente quer. Começar esses debates, falar sobre isso no meu Instagram, que é Maíra Cota, no Twitter também,
Eu faço uma leitura, vídeos curtos para acompanhar a leitura, para quem quiser um pouco de companhia. Também, quem quiser escrever, entrar em contato, sempre estou muito interessada em conversar. E o meu grande sonho, que eu falo com a escrita desse livro, é vê-lo sendo lido por grupos de mulheres, grupos de homens, grupos auto-organizados em ambiente de trabalho, nas escolas, no seu lugar de militância política, enfim, onde quer que seja. Faça uma leitura coletiva, organize. O livro é cheio de dicas de como organizar as demandas, como criar práticas. Eu acho que é um espaço, né? O livro abre um espaço para que a gente possa ter essas conversas. E eu agradeço muito aqui mais esse espaço. Gabriel, muito obrigada Imagina. pela sua ajuda. A gente já conversou amplamente sobre esses temas. Acho que a gente vai continuar conversando mais, né? Com certeza. Podemos talvez trazer aqui um grupo de leitura para fazer a leitura coletiva aqui Sim. também. E sim, acho que, de fato, como alguém que leu o livro, eu ainda tenho algumas inquietações e provavelmente você vai receber um e-mail em breve. Eu quero dizer que eu fiquei assim super angustiada quando soube dessa oportunidade de conversar com a Maíra, porque eu disse, meu Deus, tem tantas coisas que a gente queria conversar, como é que isso vai caber ali no tempo do programa? Mas eu tenho certeza que esse é um primeiro papo. Maíra, quando estiver aqui em Brasília novamente, vai vir conversar com a gente e a gente convida você que está aí nos assistindo, que está acompanhando o Prosa Acadêmica, a mandar também as suas inquietações, as suas dúvidas, porque numa próxima oportunidade, com certeza, a gente vai trazer a Maíra novamente. Agradeço a sua companhia, o Prosa Acadêmica vai ficando por aqui, mas eu espero você no nosso próximo Prosa Acadêmica. Até lá!